Hoje eu gostaria de falar de um personagem que ele é basicamente o que ele só mostra na tela mesmo, não tem camada, não tem história, é só aquilo que a gente está vendo. Ele é poderoso, ele é brutal, ele é imensamente grande e ele é do mal. E para mim, diferente de outros vilões, ele tem uma forte convicção daquilo que ele está fazendo. Ele não titubeia, ele não tem dúvidas, é aquilo e pronto. Na verdade, essa atribuição de possuir uma forte convicção não é uma característica apenas dele, e sim de todo o seu grupo criminoso. E hoje eu estou falando do Uvogin, o membro mais poderoso em termos de força física da trupe fantasma. O cara que aceitou ser vilão e aceitou as consequências de seus atos. Logo quando a gente começa a assistir Hunter x Hunter, a gente entende que um dos protagonistas é um carinha meio magrelo, pequeno, meio cara de inocente, que é o próprio Kurapika. Ele na verdade é uma ferramenta de vingança e a gente compra essa briga dele. A gente entende que seu clã foi exterminado, a gente entende que ele precisa se vingar. No entanto, a gente só ouviu de fato a história dele. O contexto que nos é contado é apenas do lado do Kurapika. A gente de fato nunca entendeu o motivo daquela batalha, daquela destruição do seu clã. O porquê o seu clã mereceu ser simplesmente aniquilado, o que eles fizeram de tão ruins para eles serem destruídos. A gente até pensa que na verdade é só porque, devido aos seus olhos, que tem uma condição especial, eles foram capturados. De certa parte, isso é um pouco de verdade. Mas só quando a gente vai conhecendo, vai assistindo, vai lendo o mangá que a gente percebe que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Na verdade, o clã do Kurapika não era tão inocente quanto a gente pensava. Obviamente, isso não faz com que eles sejam merecedores de serem aniquilados e terem todos os seus olhos arrancados. E quando a gente assiste a batalha onde o Uvogin aparece, que na verdade existe toda uma apresentação do Uvogin, onde a trupe é mostrada no arco de Yorkshin, que pra mim é o arco mais incrível de todos os animes que eu já assisti. E esse arco mostra detalhadamente o que são as Gene Ryodan, o porquê às vezes eles estão fazendo aquele tanto de mal. Mas no entanto, os membros que tiveram mais tempo de tela foram o Uvogin, o próprio Kuroro Lucifer e o Hisoka, que também faz parte da Gene Ryodan, mesmo que seja um membro meio infiltrado, meio falso, mas ele faz parte. E quando a gente conhece o Uvogin, primeiramente, o autor genial que é Togashi, ele cria uma atmosfera para mostrar o quanto o Uvogin é poderoso. No meio de batalhas contra a máfia acaba contratando um grupo especial e eles vão capturar os membros da Gene Ryodan. No entanto, os membros da Gene Ryodan são altamente poderosos, são mais maléficos. Inicialmente, o Uvogin cai em uma armadilha, ele é meio que capturado, mas ele consegue sempre estar matando um de cada maneira diferente. Ele é infectado, ele é capturado por um cara dos pelos e ele consegue estourar os tímpanos do cara com um grito. E na verdade aquele cara que é praticamente um brutamonte, força bruta, ele é mais inteligente do que a gente pensava. Ele consegue criar fórmulas e criar métodos que sejam eficazes contra os seus algozes. E a gente percebe que na verdade ele é muito poderoso e ele é muito mau. Ele se diverte naquelas batalhas, ele é claramente um cara fissurado por batalhas. Dito isso, após ter matado praticamente todo mundo, vários seguranças, quebrado pescoços, feito tudo de ruim que ele poderia fazer com pessoas tão ruins quanto eles, finalmente temos a batalha que nós gostaríamos de ver, que é finalmente um pedaço da vingança
de Kurapika. Finalmente a gente vai ver o Kurapika lutando contra aquele monstro que é imensamente mais forte fisicamente, imensamente com um poder de aura muito maior do que o do Kurapika. Só que a gente não esperava que a batalha ia ser tão fácil. A inteligência do Togashi em primeiramente criar uma expectativa sobre o poder de Uvogin, ele é quebrado quando a gente vê a batalha dele contra o Kurapika, porque todo aquele poder, toda aquela selvageria, ela não foi eficaz contra um cara que pensava e que articulava maneiras de capturar, extrair informações e depois assassinar cada membro. A batalha, na verdade, foi muito boa. A gente vê uma animação tanto na de 99 quanto na de 2011, uma animação muito boa. Gosto das duas animações. E a gente nota que, apesar de todos os esforços físicos, o Kurapika estava sempre um passo à frente. Na verdade, o Kurapika desenvolveu uma técnica específica para capturar, extrair e assassinar cada membro da Gene Ryodan. E algo que poucos falam, que poucos tocam no assunto, é que, na verdade, mesmo naquela condição onde ele não poderia usar os poderes, onde a força física dele, mesmo sem poder, não era páreo para as correntes do Kurapika devido à restrição, a gente nota que a convicção do Uvogin continua a mesma. E quando ele é interrogado o motivo daquilo, ele simplesmente manda o Kurapika se ferrar. Não basicamente tão educado como eu agora, mas é basicamente a personalidade dele falando que não adianta você me torturar, não adianta você me matar, você não vai extrair nada de mim, porque o que eu fiz porque eu quis, ninguém me obrigou. E isso é fantástico porque a gente não precisou daquela redenção que geralmente alguns vilões têm. A gente vê que aqui o vilão ele foi assassinado. Possivelmente a gente vai entender o motivo das coisas que eles fizeram, como aí eu venho entendendo hoje. Mas eu acredito que mesmo tendo os motivos para eles fazerem coisas ruins, aquele fim trágico foi o fim que ele deveria ter. E hoje, mesmo gostando mais da trupe do que eu imaginava, gostando mais do líder Kuroro do que eu imaginava, o Uvogin é basicamente o exemplo do que todos os outros pensam. E não há morte que puna o suficiente por eles fazerem as escolhas que eles queriam fazer. E se for necessário morrer por essa escolha, eles vão morrer tranquilamente. E a gente, além disso, nota também que não só a convicção do Uvogin é tão forte como a do líder. Porque quando ele é capturado, ele não demonstra nada, ele simplesmente aceita o que tiver que ser. O Uvogin claramente não era o membro mais inteligente do grupo. Obviamente existiam membros mais estratégicos, membros mais inteligentes em tática do que ele. Mas ele claramente era o principal exemplo do que é a trupe fantasma. Eles são pessoas que escolheram um caminho e eles não se arrependem do caminho que eles escolheram. E por esse motivo, para mim, a trupe fantasma, juntamente com o Uvogin, ela se torna extremamente necessária para o anime e para o mangá de Hunter x Hunter. Porque como o próprio Uvogin representa a brutalidade, a voracidade e principalmente representação de caos no meio da ordem. E é isso que o Uvogin representa e também representa a trupe. E por esse motivo eu coloco aqui o Uvogin como um membro mais significativo da trupe após o próprio Kuroro, porque é dito no mangá, isso ainda não foi colocado na animação, que o Kuroro escolheu o Uvogin para ser o líder, porque ele era o mais forte, ele era o que a galera ia seguir, mas o Uvogin
não, eu não vou ser o líder, você vai ser o líder e a gente vai te seguir até aonde a gente puder. E a escolha do Voguin se refletiu em todos os outros membros, formando a trupe fantasma, a famosa Genei Ryodan. Além disso, o Voguin ele representa um pouco também do que é a vingança, o gosto que possui a vingança para o Kurapika e o que vai acontecer se ele conseguir eliminar todos os membros. Na verdade, a única coisa que vai ficar no coração do Kurapika é um sentimento de vazio, porque por mais que ele mate e elimine todos aqueles que estavam presentes no massacre do seu clã, isso não vai trazer o seu clã de volta. E tudo que ele possuía era um desejo firme de conseguir vingança, e quando ele alcançar esse desejo, ele não vai ter mais propósito nenhum. E a única coisa que vai ficar para ele é a solidão. Mas e você? O que acha do Voguin? Acredita que a morte dele foi necessária? Acredita que ele precisaria mais de um pouco de tela? E comente também qual é o seu membro favorito da Genei Ryodan. Deixa nos comentários, não se esqueça de clicar no link onde você vai poder comprar camisetas por um preço top, se vestir bem, porque é isso que você merece. Valeu galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.